Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar sobre clarividência viajoura, tá certo? E mais alguns outros temas assim, né? Vamos ver se nesse pequeno vídeo dá para falar sobre esses assuntos assim, né? Então veja bem, olha, para você se desenvolver as suas parapercepções assim, né? Porque toda pessoa tem o seu potencial, né? Um pouquinho menos, outro um pouco mais assim, né? Porque aqui na Terra ninguém tem parapercepção demais, né? Mas então é possível, né, caso haja interesse da sua parte, você se desenvolver também, porque todos têm um potencial, basta você se descobrir o potencial que você tem, né? Então veja bem, o que acontece é o seguinte, né? A partir do momento que você se interessa, você tem que mudar vários hábitos pessoais seus, né? Então aquelas pessoas assim que têm, vamos dizer assim, uma natureza mais meditativa, porque a sua mente ela tem que estar calma, né? Você tem que ter esse domínio sobre você mesmo, né? Então, olha, sua mente, os seus pensamentos, você tem que ter a cabeça em paz, né? A gente vive assim em conflitos, assim até pessoais, enfim, tudo mais, né? Dentro das frustrações da vida, dos problemas que nós temos. Mas você tem que ter esse controle relativo, né, sobre a sua própria mente. A sua mente ela tem que procurar estar em paz. Então você tem que procurar, você reflete no final do dia sobre o que você faz, assim, sobre as suas atitudes. É importante, então, veja, muitas coisas precisam ser corrigidas, assim, pessoalmente, né? Para você começar a se reformular, assim, tá? As suas energias começar, porque isso reflete nas suas energias pessoais, tá certo? Para você ter boas companhias invisíveis, assim, né? Os bons espíritos, assim, você precisa reformular, porque eles enxergam tudo, veja, eles estão vendo tudo, né? Tá certo? Não tem como a gente enganar nada. Tá? Então, a partir do momento que isso é um investimento que você está fazendo em você mesmo, para as próximas vidas, a partir do momento que você quer, né? Tá certo? Então, olha, então eu disse, né? Tem que reformular muitas coisas assim, né? Muitos hábitos, né? Principalmente a maneira de pensar, né? Tá certo? A mente tem que estar em paz, né? A mente tem que estar calma, tranquila, né? Pelo menos a maior parte do tempo, né? Ter um certo domínio, né? Então veja bem, a clarividência viajoura é um tipo de visão. Comigo aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes, assim, que eu me lembro assim agora, assim, tal, né? Mas é por isso que eu digo, né, são fenômenos assim que estão adstritos ao plano mental, ao corpo mental, assim, né? Tá certo? Então, você está aqui é um tipo de visão à distância. Às vezes você está trabalhando, fazendo qualquer coisa assim, a sua mente ela se desloca para um lugar, assim, tá certo? E você naquele momento você passa a ver uma pessoa que está a 200 quilômetros de distância de você, assim, tá certo? Às vezes a gente ouve e vê a pessoa, tá certo? Então isso daí chama clarividência viajoura, é um tipo de visão à distância. Mas comigo, pelo menos, a maior parte dos fenômenos que aconteceram e que acontecem comigo são espontâneos, né? Assim, naturais, assim. Não sou eu que tenho esse domínio sobre o fenômeno, né? Eles acontecem espontaneamente, assim, né? Tá certo? Tem pessoas que controlam isso, que tem um controle, falam, eu vou fazer tal coisa e faz. Eu já não. Comigo, a imensa maioria dos fenômenos aconteceram, assim, espontaneamente, né? Tá certo? Ou promovido por amparadores, assim, pelos guias espirituais, né? Tá certo? Então veja bem, é que nem eu estava dizendo assim, né? Você tem que reformular, né? Você reflete, esse hábito da reflexão, chegar no final do dia, você lembrar, fazer uma lembrança de tudo que você fez durante o dia, né? Para você procurar ir melhorando isso, né? Olha, eu fiz tal coisa, eu preciso dar uma melhorada naquilo. Eu pensei, eu fiz isso, né? Tal coisa, né? Eu agi de tal forma, tá certo? Então, olha, veja bem, tem pessoas que acham assim, olha, para eu ir no plano mental, eu preciso ir lá no cosmos, assim. Não. Por quê? Os planos, assim, os planos da vida, assim, eles se sobrepõem um sobre o outro, assim, o plano físico, o plano extrafísico e o plano mental, né? Tá certo? Então, nós possuímos o que nós chamamos de veículos de manifestação da consciência, toda pessoa, tá certo? Então, você pode, se você vai fazer uma projeção de corpo mental assim, você vai acessar o plano mental, você pode estar aqui sentado, que nem já aconteceu comigo, né? Tudo indicava que seria uma projeção mental, assim, foi rápido, né? Uma que eu tive num vídeo anterior eu relatei assim, né? Tá certo? Então, nós possuímos isso que a gente chama veículos de manifestação da consciência, né? Tá certo? Está em nós mesmos, assim, né? Tá certo? E depende de nós, assim, exercitarmos as nossas energias e as nossas potencialidades para poder termos acesso
até o plano extrafísico, até o plano mental, né? Tá certo? Então não precisa a gente ir lá no cosmos, assim, para poder ir até o plano mental. Não, ele está aqui mesmo, porque os planos, eles se sobrepõem um sobre o outro, assim, né? Tá certo? Eles são integrados um ao outro, sobrepostos, assim. Tá certo? Então nós não precisamos ir até lá o cosmos, assim, né? Até um buraco negro lá na galáxia, lá para ir no plano mental. Não. Ele está presente aqui mesmo. Tá certo? Então veja bem, olha, lembra que eu falei assim, que a vida, ela acontece mais ou menos entre os 20 e os 50 anos, né? E é mais ou menos por aí mesmo. As coisas mais importantes para a maioria das pessoas acontecem nesse período de tempo, entre os 20 anos e os 50 anos. Então veja, o grande desafio, assim, um dos maiores desafios, talvez o primeiro grande desafio, é você completar 50 anos. Tá certo? Porque, como esse planeta é muito atrasado, né, é como se fosse uma lei da selva, né? As pessoas até falam, né, o capitalismo selvagem, né? Tá certo? Porque é um tipo de um vale tudo, assim, realmente é cruel, né? Então é uma questão de sobrevivência mesmo. Tá certo? Então, quando você envelhecer num país como o Brasil, por exemplo, né, é extremamente difícil por causa da cultura do país, porque era uma cultura que até bem pouco tempo, né, era mais voltada ao jovem, assim, né, tá certo? E veja, é que nem eu digo assim, os velhos, assim, eles passam a se tornar assim um peso, né, um fardo para a sociedade carregar. Mas são pessoas que já criaram os filhos, ajudaram a criar netos, ajudaram muita gente e tudo mais, né? Enfim, cada caso é um caso. Mas não a nossa visão, né, nesse sentido não deveria ser assim. Então veja, muitas coisas precisam ser reformuladas assim, nesse pensamento da nossa sociedade brasileira, assim, né? Tá certo? Então eu estou aproveitando para falar sobre isso, né, porque um dos grandes desafios no mundo, e principalmente aqui no Brasil, é você atingir 50 anos, assim, porque é uma questão de sobrevivência, né? Então as pessoas passam a ser maltratadas já quando vai envelhecendo, porque as pessoas deixam de ouvir direito, de ver direito, né? Enfim, o corpo físico ele vai se debilitando com o passar dos anos, né? Isso é natural. E as pessoas nessa idade começam a ser maltratadas, né? Tá certo? Então nós deveríamos reformular muitas coisas. Se nós queremos ter um futuro melhor assim, no planeta, consciencialmente no planeta, muitas coisas a gente vai precisar melhorar assim, né? Tá certo? Então veja bem, olha, o que eu estava dizendo agora aqui, né? Veja bem, conforme você pensa, os seus pensamentos e o seu perfil, assim, pessoal, assim, veja, os afins se atraem. Então veja bem, conforme você é e o que você pensa principalmente, você vai atrair, são as suas companhias invisíveis, assim, tá certo? Olha, veja bem, os afins se atraem. Então, onde existe afinidade, se você, conforme é o seu jeitão, vai ser a sua afinidade extrafísica, tá certo? Então, olha, do jeito que eu sou, eu já sei quem é que minhas companhias invisíveis, assim, né? Veja bem o que eu estou conversando, sobre o que eu estou conversando, é minha conduta pessoal. Então, veja bem, é uma questão de afinidade. Agora, se você é uma pessoa, assim, com maus hábitos e tudo mais, assim tal, veja, é uma questão de afinidade, é por isso que eu estou falando, se a gente quiser evoluir consciencialmente, assim, é um investimento que você está fazendo em você mesmo. Se a gente pretende evoluir consciencialmente, né, se tornar um serenão, assim, né, que são os mais evoluídos aqui da Terra, né, a gente precisa melhorar muita coisa, né, tá certo? Então isso daí é uma questão de sintonia mental. Né? É uma questão de sintonia, assim, você vai sintonizar, assim, a sua mente ela sintoniza com aqueles que são afins a você, tá certo? É uma questão de sintonia, porque a mente é como se fosse um rádio. Quando você quer sintonizar uma rádio, você não coloca a rádio naquela frequência, o pensamento é assim mesmo, tá certo? É uma questão de sintonia. Então, a mente da gente precisa melhorar, assim, né? Tá certo? Então, por hoje seria só isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.